professor, professora. Eu vou conversar com vocês sobre esse plano de trabalho que a Secretaria da Educação está desenvolvendo, cujo protagonismo é de vocês, professores da Rede Municipal de Ensino de Gramado. Esse trabalho que está sendo desenvolvido tem a importante participação dos profissionais da área da educação de Gramado. Consideramos a importante participação dos professores dos anos iniciais, dos professores dos anos finais, dos professores do atendimento educacional especializado, dos profissionais de supervisão pedagógica e também dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação. A primeira etapa deste trabalho aconteceu na primeira semana de maio e vamos agora para a segunda etapa que inicia na próxima semana. Um dos objetivos da realização desse trabalho é envolver os professores da nossa rede num trabalho em conjunto, compartilhando conhecimentos, compartilhando experiências e, através delas, podendo interagir um com os outros, independente da escola em que cada um atualmente leciona. O resultado desse trabalho são atividades programadas que são enviadas aos alunos e que mantêm o processo de ensino e aprendizagem em constante. O trabalho do professor é permeado através de um currículo. E seguindo o que a BNCC traz, falando e frisando da importância de um trabalho em conjunto, rompendo as barreiras de cada componente curricular, trabalharmos neste momento juntos, compartilhando de saberes, compartilhando de experiências, temos como resultado um trabalho de grande enriquecimento e de grande significado para os nossos alunos. Ao elaborarmos nossas aulas, levamos em consideração os conteúdos que vão permear o nosso trabalho. A BNCC frisa da importância de desenvolvermos em nossos alunos tanto competências quanto habilidades. Mas o que significam cada uma delas? Falando de modo geral, competência é ter conhecimento sobre alguma coisa. Habilidades é saber o que fazer com esse conhecimento que se tem. Dessa maneira, cada vez que preparamos nossas aulas, elencamos dentro do conteúdo que o nosso componente curricular nos dá, habilidades que vamos desenvolver junto aos nossos alunos. Dessa forma, quando elaboramos nossas aulas, escolhemos algumas habilidades dentre aquelas que o conteúdo permite. Com a escolha dessas habilidades, orientamos o nosso aluno a realizar as atividades que são preparadas e, através delas, estamos aí contribuindo no processo de aprendizagem dele. Quando fazemos um trabalho em conjunto e seguindo aquilo que a BNCC nos orienta, estamos trabalhando de forma interdisciplinar. Mas o que seria a interdisciplinaridade? Um termo tão corriqueiro no nosso fazer pedagógico. A interdisciplinaridade, de certa forma, quebra a rigidez dos componentes curriculares. Estamos tão habituados a fazer um trabalho, de certa forma, isolado, sem compartilhar com os nossos colegas aquilo que fizemos em nossas aulas. Através da interdisciplinaridade, é oportunizado ao aluno o aprofundamento de um mesmo tema, vamos dizer assim. E esse aprofundamento contribui na formação integral desses nossos alunos. Como o nosso trabalho está sendo interdisciplinar, é importante que tenhamos um objeto de base, vamos dizer assim. Mas qual pode ser esse objeto de base? Pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um recorte de uma história em quadrinhos, pode ser um recorte de uma cena. Isso fica a critério de cada uma das áreas escolher entre os seus professores. É importante que, além da escolha de um tema, se essa for a opção da área, ter um objeto de base melhor significa esse tema, melhor concretiza a escolha desse tema e faz com que o aluno tenha, de certa forma, um acompanhamento linear sobre o que está sendo abordado em cada um dos componentes dentro dessa mesma área. Eu trago para vocês o exemplo de um objeto de base através de uma crônica.
O texto se chama Piscina. Ok, eu entendo que já estamos iniciando o inverno e falar sobre piscina pode soar até um pouco contraditório, mas é um texto narrativo e os textos estão sempre à nossa disposição. O autor dessa crônica é o Fernando Sabino. Eu vou resumir para vocês rapidamente do que ela se trata, para então eu poder dar sequência às explicações de como que cada uma das áreas, como cada um desses componentes pode fazer uso desse mesmo texto para elaborar as suas atividades. Pessoal, a história dessa crônica é a seguinte. Nós temos um casal, classe média alta, que mora numa grande mansão. Ao entorno dessa mansão temos um morro, uma favela, vamos dizer assim. O que acontece no cotidiano desse casal? Todo dia, algumas mulheres descem esse morro, passam em frente a essa casa, voltam carregando algumas latas na cabeça. Nessas latas contém água. Porém, num determinado dia, enquanto a dona dessa mansão está tomando tranquilamente banho de sol ao redor dessa piscina, o que acontece? Uma dessas mulheres passa, olha por entre o portão que está aberto e o que ela faz? Ela entra nesse espaço, se aproxima da piscina, enche essa lata de água e vai embora. Não há um diálogo na cena, mas é uma cena riquíssima de significados. Nessa mesma cena, temos quem? O proprietário da casa, observando tudo o que acontece do terraço. O final dela eu não vou contar. Eu vou deixar para que vocês, caso tenham interesse, busquem o texto, leiam a história e vejam qual é a decisão desse casal. Mas então, como é que nós podemos fazer uso de um único texto, de um mesmo texto compartilhado por todos os componentes curriculares? Componentes estes que envolvem tanto os anos iniciais quanto os anos finais. Com uma leitura detalhada da narrativa, vocês vão conseguir identificar e capturar dela variadas oportunidades, variadas opções de temas que vocês podem trazer para o seu componente curricular, para a sua área. Eu elenquei alguns. É claro que aqueles que eu vou falar agora para vocês são apenas exemplificações. Tenho certeza que a leitura feita por cada um de vocês vai trazer talvez os mesmos, mas também muitos outros temas, muitas outras opções. Porque a cada vez que um de nós faz a leitura de um mesmo texto, de um mesmo tema, ele tem uma outra leitura, ele tem outras percepções. Isso é muito interessante na leitura de um texto. Porque por mais que você volte a ler o mesmo texto, você mesmo, a cada vez que você ler o mesmo texto, você terá uma outra interpretação. Temos falado constantemente sobre áreas do conhecimento. Para refrescar um pouquinho a memória, vamos ver quais são exatamente essas áreas e quais são os componentes que as formam. Seguindo a divisão feita pela BNCC, as áreas do conhecimento são a área das linguagens, que é formada pelos componentes de arte, educação física, língua portuguesa e a língua inglesa. A língua inglesa ela não faz parte dos anos iniciais, ela começa a aparecer a partir do 6º ano. A outra área de conhecimento é a área das ciências humanas, que é formada pela história e pela geografia, e nós incluímos junto o ensino religioso. Uma outra área é a área das ciências da natureza, que é formada pelas ciências. Como nós não temos no nosso currículo do ensino fundamental a física, a biologia e a química divididas, então o componente fica de certa forma sozinho. O mesmo acontece com a área da matemática, que é formada por ela mesma. Vou falar agora para vocês sobre como esse texto do Fernando Sabino pode ser aproveitado por cada um dos componentes curriculares. Os professores de cada um desses componentes, fazendo uma leitura atenta, poderão se apropriar desse tema e, através dele, criar as suas atividades. Atividades essas que serão permeadas através de algumas habilidades. E aqui vale frisar que a gente não precisa fazer um excesso de habilidades considerando o momento que a gente está. O nosso aluno está em casa, ele não está na constante companhia do professor, como acontece quando a gente tem as aulas no modo presencial. Portanto, precisamos ter o bom senso de escolher habilidades que proporcionem ao aluno a autonomia para realizá-las através das atividades que vocês estão construindo. Sobrecarregá-los de assuntos, sobrecarregá-los de atividades não convém neste momento.
Fazer repetições de exercícios talvez também não resolva. Se o professor conseguir construir atividades que façam com que o aluno interprete, compreenda, pense, raciocine, temos certeza que a contribuição no processo de aprendizagem dele será muito maior do que apenas ficar preenchendo páginas e páginas de um mesmo exercício. Como que as ciências podem então se apropriar desse tema? Ela pode fazer uso da temática de saneamento. Pela história, percebemos que essas mulheres que descem do morro não têm acesso à água encanada. Será que hoje na nossa cidade temos esse tipo de problema? Considerando que a BNCC, em toda a sua construção, sempre afirma e reafirma da importância de que façamos com que nossos alunos levem para o seu contexto aquilo que eles aprendem na escola, será que a cidade de Gramado hoje tem saneamento adequado e atende a todas as residências? Outro tópico que a ciência pode aproveitar é sobre o consumo de água. Nossa cidade sofre constantemente e em determinadas épocas falta de água. É um assunto interessante que pode ser pesquisado. Há ainda um terceiro tópico, eu diria, que as ciências podem se apropriar. Como estamos falando de piscina, como estamos falando de água da piscina, como é que a gente pode manter essa água tratada para que ela fique o ano inteiro e lá no verão a gente possa usar essa piscina? Para que essa água possa ser usada a cada vez que o verão chegar, ela precisa estar tratada, ela precisa estar em condições de uso. E não há necessidade de que a cada verão você esvazie a piscina e volte a enchê-la, porque o gasto também de água, o consumo de água aumenta. Dessa forma, o tratamento é feito com alguns produtos específicos. Portanto, os componentes desses produtos, essa parte química, pode muito bem ser abordada pelas ciências. A parte da matemática ficaria aí se apropriando de cálculos relacionados a esse consumo de água, relacionados também a esses gastos para se manter uma piscina. As piscinas fazem parte hoje tanto de residências quanto de hotéis. Como nossa cidade é repleta de hotéis e muitos deles têm piscina para oferecer aí um conforto maior a seus hóspedes, seria interessante uma pesquisa acerca da quantidade de piscinas que o município tem, que os hotéis têm, e também sabemos que muitas dessas piscinas possuem água aquecida, o que de certa forma também aumenta o consumo, o que pode ser muito bem pesquisado, feitos cálculos, também considerando os gastos de água nas residências dos alunos. A língua portuguesa faz uso do texto como um todo. Temos um texto narrativo, portanto, estudar a composição desse texto seria um momento muito importante. Analisar os personagens, analisar o espaço, analisar essa situação. A língua inglesa, além da parte de vocabulário, pode trabalhar com a tradução inversa. Normalmente são feitas traduções de textos da língua inglesa para a língua portuguesa. Poderia ser usado esse conto, A Piscina, para fazer uma tradução inversa, mostrando para os alunos que nem sempre se pode fazer uma tradução literal. Quando falamos de educação física e estamos aí fazendo a leitura de um texto de piscina, enfim, poderíamos fazer uma abordagem do acesso ao esporte. Como temos uma realidade diferente entre esses personagens, uma realidade social diferente, é uma importante oportunidade para abordar também sobre esportes praticados na água. Ok, não temos piscina nas nossas escolas, mas isso não nos impede de abordar esse assunto com os alunos. Outro detalhe que a educação física pode se apropriar é levantar uma discussão sobre o acesso a esse tipo de esporte que é praticado em piscinas. Será que todas as classes sociais têm acesso? Em relação ao componente de arte, é muito importante frisar que a arte deveria permear todas as nossas aulas, independente do componente curricular que o professor leciona. A apreciação estética faz parte da arte e ela deve ser uma constante na nossa vida. Portanto, fazer uma releitura desse texto, usar de dramaticidade, usar mesmo de um desenho, trazendo o olhar de um desses personagens, é um momento que pode ser aproveitado. O componente de história pode discutir sobre o peso histórico da desigualdade social no Brasil. A oposição pobres e ricos é uma constante nos assuntos, tanto escolares quanto na sociedade como um todo. Qual é a realidade de Gramado quando falamos de desigualdade social? É importante levar esse debate para os nossos alunos.
Geografia pode fazer uso do estudo da densidade populacional. E para finalizar, o ensino religioso poderia fazer uso de um tema, entre tantos outros que podem ser retirados desse mesmo texto, falar sobre a empatia. No caso, a falta dela, porque é visível que não há uma empatia nesse texto. Professores, através desse texto que eu trouxe para exemplificar, eu tenho certeza que para muitos de vocês não é novidade nenhuma que eu estou falando aqui, mas talvez para alguns torna-se uma maneira mais concreta, digamos assim, de criar uma imagem sobre como funciona a interdisciplinaridade. Esse exemplo que eu trouxe, que aborda um único texto e que dá a oportunidade de todos os componentes se apropriarem dele, é uma interdisciplinaridade de um modo amplo, digamos assim. Todavia, considerando que a gente não está podendo fazer encontros presenciais entre os professores, optamos por trabalhar por áreas, pois dessa forma também facilitamos o seu trabalho. Ressalto de que para os anos iniciais talvez seja um pouco mais fácil usar de um mesmo objeto, tendo em vista que é uma professora que tem que dar conta de todos os componentes. Já nos anos finais, como temos professores diferentes para cada um dos componentes, fazermos neste momento um trabalho interdisciplinar de modo completo, talvez ficasse um pouco mais complexo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que vocês tenham condições de trabalhar e que vocês façam o trabalho de vocês com qualidade e também com prazer. A Secretaria da Educação agradece a tua participação nesse processo de trabalho. Tenha certeza de que aquilo que você está hoje construindo tem muito a acrescentar no conhecimento que o teu aluno está desenvolvendo. Contamos com a tua participação sempre que precisarmos fazermos trabalhos dessa maneira e dessa prática.